Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino, eu estou aqui para falar de Emacs mais uma vez e hoje eu quero falar sobre como você pode usar o Emacs para impor alguma estrutura, alguma organização na sua vida. Eu já fiz um vídeo bem parecido sobre isso, mas hoje eu quero falar de algo específico, algo que se trata de estruturar a sua vida usando pequenas tarefas ou hábitos. Claro que você não precisa usar o Emacs para fazer isso. Existe uma centena de ferramentas, tipo Dailyo, Todoist, Notion. Você pode usar o Obsidian. Mas essas ferramentas não necessariamente são free and open source. E elas geralmente estão em formatos proprietários. O bom do Emacs é que o Emacs tem uma solução nativa para tarefas. Não usa um formato proprietário. É texto puro. Então eu quero convidar você a conhecer essa ferramenta, essa solução. Então eu vou usar aqui um arquivo que eu tenho de hábitos, eu controlo minha vida por ele. E aí a primeira coisa que você tem que ver é se você tem um arquivo que está exposto para agenda. Então se você procurar aqui uma variável org agenda, tem esse org agenda files e a gente configurou essa variável customizável para que ela olhe para esse arquivo tasks.org. E aí, como é que faz para criar uma tarefa repetitível ou um hábito? Bom, estando aqui no cabeçalho de hábitos, eu posso fazer um org insert to do subheading ou só um org insert subheading. Ao fazer isso, eu dou o nome da tarefa que eu quero que aconteça. Regar as plantas. Eu estou muito relapso ultimamente e estou deixando minhas plantas morrer. E isso me deixa triste. Quando eu crio esse cabeçalho, eu preciso transformar isso numa tarefa. Então é só fazer um org to do. Eu aperto o T e aí imediatamente ele registra para mim quando essa tarefa foi criada. Não é por acaso que isso acontece porque eu tenho uma variável configurada chamada org log into drawer. Ela está com valor verdadeiro, e aí toda vez que eu troco o estado, eu adiciono algo no logbook. O estado da tarefa, no caso, né? Então eu consigo dizer até quando eu desisti de uma tarefa. Boa. Com isso feito, o que a gente precisa fazer agora é agendar essa tarefa. Org Schedule. Isso vai abrir um calendário e eu posso selecionar a data a partir de quando que eu vou começar a executar essa tarefa. Fiz isso, preciso adicionar um cookie, um repeater, que vai sinalizar com que frequência essa tarefa acontece. Então, para fazer isso, tem diferentes tipos de sinalização. Quando eu faço ponto mais um D, eu digo que essa tarefa pode se repetir a cada um dia, ou deve se repetir a cada um dia. E quando eu executo ela, com atraso, ela fica disponível para ser executada de novo logo em seguida. Para as plantas, eu acho que não é algo que funciona assim. Então, é algo que deveria acontecer todo dia. E se eu reguei hoje, não quer dizer que eu preciso regar de novo hoje. Só quer dizer que eu preciso regar de novo amanhã. E às vezes eu posso atrasar um pouco, então eu dou uma janelinha ali de 1 a 2 dias para regar as plantas de novo. Um intervalo. Por outro lado, eu posso criar outros tipos de tarefa também, tá? Outros hábitos. Emacs é texto puro. Então, por ser texto puro, o org mode ser texto puro, eu posso copiar isso e replicar. Mas antes de fazer isso, eu preciso trocar a propriedade dessa tarefa. Org set property. E aí eu coloco style habit. E pronto. Agora ela é definitivamente um hábito. Quando eu seleciono essa linha inteira e eu copio, eu posso criar 3 novas tarefas. Eu estou usando o Evil Mode, então é só apertar 3P. Pronto.
Tenho 3 tarefas, só que elas são iguais. Então eu vou renomeá-las. Muito bom. Agora que eu fiz isso, eu vou ajustar o tempo dessas tarefas. Para leitura, eu acredito que é mais legal se eu, tipo, atrasei. Então eu posso ler de novo. E aí eu tenho que ler um pouco todo dia, porque senão eu esqueço eu perco o ritmo. Mesma coisa aqui. Agora escrever para mim tem que ser todo dia e é inegociável. Se escrever 25 minutos hoje, amanhã eu tenho que escrever 25 minutos, não quer dizer que eu tenho que escrever 50 minutos se eu atrasar. Boa. Feito isto, agora a gente pode ver se essas tarefas se refletem na agenda. Salvei o arquivo, eu vou apertar Org Agenda, aperto A para mostrar a agenda da semana, e aí a gente tem os hábitos. Vamos tentar entender juntos o que está acontecendo. Ponto de exclamação sinaliza que essas tarefas precisam ser executadas hoje. A barrinha azul aqui é só porque tipo, é o passado, é o histórico, e essas tarefas não existiam, esses hábitos não existiam. Verde sinaliza que, tipo, eu posso executar essa tarefa hoje, ou amarelo, amanhã. Então eu posso executar com uma certa folga de tempo. Amarelo significa que é quando eu deveria ter executado a tarefa a última vez, né? E vermelhinha porque eu estou fracassando, eu estou falhando. Estando na agenda, eu posso marcar Org Agenda To Do. Quando eu completo o sucesso e aperto Done, já some a barrinha de hábito. E se eu atualizar a agenda, aqui, como eu estou usando o Evil Mode, eu posso apertar GR. Mas GR Org Agenda Redo. Então, se eu apertar MetaX Org Agenda Redo, ele vai atualizar para mim a agenda. Então, se passo a aí. Então, é a tarefa que eu executei não vai estar aqui mais. Agora, o que acontece se eu marcar uma agenda dessas que são repetitíveis? Vamos ver? Org Agenda To Do. Done. GR. Não aconteceu nada. Eu tava esperando que acontecesse uma outra coisa. Eu tava esperando. Tava esperando que tivesse um débito, que eu tivesse que fazer elas de novo. É uma coisa que é interessante de saber, isso é texto puro, né? Então, pô, se eu, porventura, falei que marquei a tarefa, que eu fiz ela, mas eu não fiz, bom, é só dar um Ctrl Z ou U aqui, porque eu utilizo o Evil Mode. Eu não fiz nenhuma das minhas tarefas, eu sou um vagabundo. Uma coisa que é importante de notar, o org vai dizer quando foi a última vez, ele vai marcar uma propriedade que vai dizer quando foi a última vez que você executou a tarefa. Então, se você quiser meio que resetar a tarefa, você precisa apagar o last repeat e você precisa trocar o schedule dessa tarefa também, tá? Agora, uma outra coisa que eu estava vendo aqui. As tarefas que eu executei, ele está marcando que eu só preciso realizar elas de novo no domingo. Mas é isto. Bom, espero que você tenha entendido mais ou menos como funcionam as tarefas e especificamente as de hábito. Se você quiser entender um pouco mais sobre como funciona isso, você pode ir no manual do Org Mode e você vai procurar por Tracking Your Habits, e aí ele vai explicar para você bonitinho. Inclusive aqui ele está falando, né, ó, com restrições de tempo que devem acontecer em dias específicos da semana. Isso é uma outra coisa que eu acabei não comentando. Aqui você pode trocar para um dia, uma semana, um mês, uma hora
um ano, enfim. Cara, você pode fazer muitas coisas. E aí aqui ele tá falando que hábito que tem um backlog. Ah, perfeito, um hábito que tenha um backlog. Vamos descobrir agora? É esse. Esse aqui é um hábito que tem um backlog. Então, ao invés de ponto, é só mais. Espaço A, espaço A. Esse cara tem um backlog, TD, GR. Aí ele tá aqui, tá vendo, ó? Então, quando eu faço TD, GR, TD, GR. E aí ele ficou verdinho. TD, GR. Aí ele já sumiu. É isso. É por causa do backlog dele. Muito bem. Aprendemos juntos, então, o que significa, afinal, o ponto mais, né? Enfim, essa parte acaba explicando bastante coisa de como funcionam os hábitos. E aí tem explicações melhores do que as minhas. Mas eu espero que isso motive você a explorar um pouco mais e entender um pouco mais como funcionam os hábitos. E que também você pare de dar informação grátis para bilionários e procure usar texto puro em todas as situações da sua vida. Pare de usar formatos proprietários porque os bilionários querem te matar.